é muito importante que nós que trabalhamos com esse tema consigamos gerar, de fato, resultados. Além disso, usar técnicas de gestão mais aprimoradas, elevando a maturidade dentro do seu negócio. Mas, claro, você precisa de ter mãos para executar isso no dia a dia. Olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou host aqui no nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos do CX. Hoje, com um convidado super especial, Thomas Duarte. A gente está ensaiando, né, Thomas, para a gente fazer essa gravação. Super obrigado por ter vindo aqui, ter aceitado o convite. Eu sei que sua agenda é super agitada aí, meu. Não, que bom que deu certo, né, Cris? Depois de bastante tempo a gente tentando essa agenda e deu certo. Agora estamos aqui, com o maior prazer. Show de bola. Compartilhar aí, enfim, o conteúdo que você desejar aí, tô aberto aqui para você. Maravilha. O Tomás é uma das referências aí, né? Tem empreendido no mercado de experiência do cliente já há algum tempo com a Track, né? Tomás, fala um pouquinho do seu background e do seu histórico aí empreendedor por trás da Track. Legal. Eu comecei, na verdade, eu nunca tive uma experiência de trabalho numa empresa. Sempre fui empreendedor desde o dia zero, praticamente, desde quando tudo começou, né? A Track é a minha quarta empresa de tecnologia, então começando de trás para frente, né? A Track, de fato, é a que mais gerou impacto, é a empresa que mais cresceu, é a maior empresa que eu já tive até o momento. Legal. E antes, né, eu tive algumas empresas de tecnologia, tive uma agência digital, que a gente teve mais de 100 clientes, né, que vendia muito anúncio de Google, anúncio de Facebook, passando por construção de e-commerces, bem como sites, etc. Né? Isso lá em 2007. Aí depois eu cheguei até a ter uma hospedagem de sites, né, uma hosting de servidores, etc. E depois eu tive uma empresa parceira do Google, no qual a gente revendia alguns produtos do Google. Legal. E antes disso, né, ou seja, eu comecei a Track quando eu tinha 27 anos. Ou seja, eu tô 26 para 27, estou com 37 agora. Então são 10 anos, na verdade 11 anos já de Track. As empresas anteriores foram dos 20 aos 27. Uhum. Então, meu primeiro CNPJ, de fato, foi aos 20. Né? Tô falando de trás para frente. E antes dos 20, né, eu cheguei a ter uma vivência, né, eu morei durante quase um ano no Vale do Silício, lá na Califórnia, que foi quando já começa a trazer uma evidência por que eu trabalho com tecnologia. Uhum. Porque minha mãe foi fazer pós-doutorado em engenharia da computação numa cidade chamada Davis, onde tem uma universidade da Califórnia, muito próxima a São Francisco. E lá eu já pude vivenciar, né, todo esse contexto das startups, das empresas de tecnologia. Né? Então, morei lá, bebi água na fonte, vamos dizer assim. E antes disso, né, ou seja, antes de ter a agência, né, a partir dos 20 anos de idade, dos 15 aos 20 ali aproximadamente, eu cheguei a empreender na escola, né? Eu tive, enfim, uma empresa de locação de equipamentos de som e luz para eventos, né? O pessoal que organizava as festinhas e tal, sempre me contratava para fazer esse tipo de locação. E antes eu cheguei até, enfim, trabalhar com 11 anos, fui vender jornal na rua, nem precisava, eu vim de uma família super tranquila, no sentido de ter o conforto. Né? Já estava no DNA ali, né? Isso, mas eu ficava, enfim, incomodado ali um pouco e queria trazer, resolver algumas questões, entre aspas. Né? Então, a partir disso, eu comecei a vender algumas coisas na rua, na escola, sei lá. Mas, então, desde muito cedo, né, eu sempre tive esse viés mais comercial, de empreendedor, né, e meu primeiro CNPJ, portanto, foi aos 20, né, e a Track nasceu quando eu tinha 27 anos, e desde então se tornou o principal negócio, né, a Track foi crescendo, né, a gente começou literalmente do zero, e quando, né, a gente tinha agência, a gente percebeu que existiam alguns estudos demonstrando que a experiência do cliente, né, o pós-venda, como era chamado no Brasil, era muito ruim, né? E eu
tive, né, essa experiência lá nos Estados Unidos e já pude perceber o quanto de gap, né, de diferença já existia. Foi quando, em 2011 para 2012, a gente começou a pensar algumas ideias de escalabilidade, de softwares, né, de sistemas para gerar escala na agência, que tinha um trabalho menos escalável, né, um trabalho mais concierge. E a gente pegou, né, eu e os meus sócios na época, nós pegamos e começamos a desenvolver alguns sistemas para testar, fomos validar no mercado. E o sistema que deu mais tração chamava Track Sale, gerenciamento de experiência do consumidor. Esse era o conceito desde o dia zero, né? A gente foi validar no mercado, começamos com 30, 40 empresas. Algumas empresas toparam usar, na verdade não tinha nada, a gente foi desenvolver, né? Desenvolvemos e a partir de então a gente conseguiu ter algumas adesões, né? Os clientes foram se interessando por esse assunto e depois a gente começou a fechar alguns clientes, ali nasceu a história da Track. E eu lembro que o meu primeiro contato na Track foi que vocês estavam no Cubo, vocês ficaram um tempo no Cubo, né? Exato. Que era Track Sale, o logo era itálico assim, é. verdinho. Exatamente. O primeiro escritório da Track em São Paulo, talvez em 2015, 2016, foi no Cubo, né, no Cubinho, né, hoje tem um Cubão, a gente inclusive está voltando agora para o Cubão. Legal. A base de São Paulo também vai ser lá. Então, a gente começou lá, né, na verdade a gente nasceu em Belo Horizonte, né, lá numa salinha de 20 metros quadrados, e depois, né, a gente foi mudando de escritório, em São Paulo foi no Cubo, a primeira experiência aqui em São Paulo, e desde sempre, né, grande parte dos nossos clientes são de São Paulo. Legal. E quem é a Track hoje? Legal, a Track hoje é uma empresa de tecnologia, né, software como serviço, nós temos um ecossistema, né? Então a gente tem as plataformas, né, hoje são 3 plataformas, no qual fazem pesquisas em canais digitais, utilizando multimétricas e gerando indicadores de desempenho da experiência do consumidor. Essas são softwares, né? A gente tem um pilar de professional services, né? Então a gente tem alguns serviços, né, como por exemplo, um que chama Wave, a gente opera a parte de pesquisa para os clientes, né, coloca a mão na massa, né, e resolve o problema dos clientes do início ao fim, né? Nós temos alguns serviços mais específicos, né, serviços profissionais, como por exemplo o Magnet, né? A gente é uma empresa credenciada para gerar dados por uma acreditação específica na área de saúde, né, que é da Associação Americana de Enfermagem, a ANCC, e a gente gera esse dado, a gente é o único vendedor, né, de dados, né, são estudos, né, de benchmarking, melhor dizendo, no qual a gente gera esses dados para as acreditações de hospitais de referência. Hoje a gente atua com 200 hospitais no Brasil e América Latina, incluindo Colômbia e Chile. Esse é o pilar de Professional Service. A gente tem o pilar também de inteligência artificial, que é um produto muito novo agora que a gente está lançando esse ano, que é um produto chamado OpenCX, que é Powered by OpenAI, né? Ele gera uma série de automações através de algoritmos de inteligência artificial generativa. E também o pilar de conteúdo, né? Aí a gente tem a Universidade Track, com a parte de cursos. A gente tem também a parte de eventos, né? O pilar de eventos, tem o CX Summit, né? O Customer Experience Summit, um dos principais eventos de experiência do cliente no Brasil. Outros eventos também, às vezes internos, às vezes abertos, né? Externos. E o pilar de conteúdo. Então, a Track é esse ecossistema de tecnologia e soluções, né, para métricas de experiência do cliente. Esse é o nosso foco. Hoje, em termos de números, né, a Track tem um pouco mais de 100 colaboradores, talvez 110, 120, e nós hoje fazemos 130 milhões de pesquisas por ano em 10 países, são 12 milhões de pesquisas por mês, né, para grandes mercados, como, por exemplo, mercado financeiro, bancos, seguradoras, corretoras, fintechs, né? Então, tem muitas seguradoras, muitos bancos, muito, né, na área de saúde, como você mencionou também. O segundo mercado é a área de saúde, né? A área de healthcare inclui hospitais, redes hospitalares, passando por redes de clínicas, redes de estética e por aí vai. Então, temos hoje 1.500 unidades de saúde, né, que a gente opera 24/7, enfim, de todos os segmentos e tamanhos, né? As maiores redes de saúde do Brasil são nossos clientes. E aí depois vai na indústria, varejo, empresas de tecnologia, serviços, né? Hoje são 600 clientes que nós temos.
e é um volume, né, enfim, que gera, são 20 mil usuários ativos mensais que operam nossos softwares. É muita Então gente. é uma operação ali bem interessante. Pô, legal, cara. E queria saber tua visão aí do mercado, porque sempre você tá palestrando em alguns lugares, a Track atende vários setores. Qual a tua visão relacionada à maturidade do tema de gestão de experiência do cliente no Brasil hoje? Como você vê isso? Legal. A maturidade vem evoluindo, né? Quando a gente começou, era muito comum, né? Eu chegar, por exemplo, na mesa do presidente de uma grande companhia, uma construtora, uma empresa de telecom, né? E ter que explicar o que era NPS. E foi a gente, lá desde o início, né? A gente já tinha esse conceito, né, essa adoção desses conceitos de métricas de experiência, principalmente o NPS, que foi um precursor muito importante. Hoje, né? Muito mais... existem outros indicadores, né? Sim. Com uma maneira muito mais pulverizada, vamos dizer assim. Mas, no modo geral, a gente está falando aqui de que a maturidade era extremamente baixa acerca das principais métricas de experiência do cliente. Isso foi evoluindo com o tempo e isso é muito bom, né, que demonstra uma evolução da maturidade do mercado. Eu diria que agora, né, a maioria das empresas já sabe operar e utilizar, mas às vezes não sabe como fazer, como lidar com o que é capturado, né? E isso se passa por uma série de questões, né, de timing, de investimento, de priorização mesmo, né? Então, assim, tem evoluído a maturidade, né? Isso foi uma evolução desde 2012, quando a gente começou, mas ainda a gente está num estágio diferente em alguns segmentos são mais avançados, outros menos. Por exemplo, você pega um cliente como o nosso, a Natura, é um exemplo prático, né? Ela tem já um modelo muito eficiente de monitoramento dos indicadores que influenciam na experiência do cliente, né? Desde os indicadores de sentimento e percepção, como o próprio NPS e outros indicadores, né? Existem outros tipos de indicadores, mas até mesmo a eficiência operacional, para entender o que vai impactar na experiência do cliente, até chegar num aspecto preditivo, ou seja, você consegue às vezes entender que o cliente está vivendo um problema antes que ele perceba, que é um modelo super eficiente, né, de análises preditivas. Esse tipo de maturidade é uma maturidade rara, não é muito comum, né? A maturidade hoje está num nível mais intermediário, que já sei monitorar, mas agora eu não sei, às vezes, retroalimentar esses dados através de um ciclo contínuo de evolução, né? Então, assim, tem evoluído, a gente tem esse papel, né, de evangelização aqui no Brasil, na América Latina, de levar, né, sempre os melhores conceitos, os melhores conteúdos, os melhores cases para ajudar a disseminação, né, dessas melhores práticas para a evolução da maturidade, né? Sim. E assim, o Brasil, no modo geral, ele tem cases incríveis, né? Você pega, por exemplo, o segmento de bancos digitais no Brasil, são cases mundiais para vários países, inclusive para a Ásia. Né, o Brasil, o segmento bancário, a parte digital, até mesmo dos bancos tradicionais, supera muitos bancos da Europa e dos Estados Unidos. Né, a facilidade que o cliente tem, né, a experiência é quase imperceptível, uma experiência sem atrito, a questão do atendimento, enfim, são cases de fato super relevantes, né, os bancos digitais e alguns tradicionais no Brasil. Por outro lado, existem outros segmentos que ainda estão ali engatinhando, né? Às vezes uma varejista, por exemplo, que você vai num shopping ou então, né, numa loja e percebe que isso está muito atrás, ou seja, a gente está ali na idade da pedra quando se fala em gestão da experiência do cliente naquele quesito. Enfim, de acordo com o mercado, de acordo com a maturidade, a presença, né, dos conceitos de experiência do cliente e o incentivo, né, que a empresa, que as lideranças, o patrocínio, né, isso vai variando de acordo com o negócio. Mas tem evoluído na média, né? Se você pegar ali na histórico, média, né? Tem evoluído no modo geral. Né? Legal. E muito se fala também, eu acredito muito que quando a gente fala de experiência do cliente, às vezes pode parecer um tema muito subjetivo, mas eu acredito que com as métricas a gente consegue ter um pouco mais de exaustidão ali, ser mais exato, né? Sim.
E tem um desafio do mercado ligar essas métricas com os resultados, né? O famoso ROI, ROX, que Sim. eles tanto falam aí. Exato. Qual é a tua percepção disso em relação à aplicabilidade efetiva das métricas alinhadas ao retorno de investimento? Legal. Isso para mim é muito natural. Na minha cabeça, como empreendedor, sempre foi o que a gente pensou, né? Hoje, por exemplo, na Track, a gente considera muito, talvez o principal indicador para mim seja o Net Revenue Retention, né? O saldo de retenção de faturamento. Sim. Porque, ou seja, ele é de fato, no final do dia, todo o saldo de crescimento do seu negócio baseado numa estratégia de retenção e aquisição saudável, né, do negócio. Uhum. E claro, existem os indicadores que balizam isso, o próprio NPS, por exemplo, pode ser um indicador super importante para balizar uma possível melhoria do NRR, né, que tem muito a ver, inclusive, com o NPS 3.0, né, que o Fred, lá, o autor do NPS, vem trazendo nesse sentido. A diferença, né, do NRR para o EGR, né, que é o Earn Growth Rate, que foi apelidado de NPS 3.0, é que, na prática, né, o NRR, tanto o NRR quanto o EGR, você pega ali os clientes que churnaram, os clientes que fizeram downsell, você pega os clientes que fizeram upsell e os clientes que fizeram cross-sell, e os clientes que entraram, né, no capital novo, né, o dinheiro novo. E o saldo, né, ou seja, você passa a régua e vê o saldo. Tem uma continha, né, super simples do NRR. Isso. Sim. Mas, no modo geral, quando você vai para o EGR, ele separa, né, entre quando o dinheiro novo, né, na aquisição, né, nova, ele separa entre o cliente comprado e o cliente recomendado, que tem a lógica do NPS tradicional, né? Então, ou seja, entender de fato a saúde do dinheiro que está entrando, né, se são clientes que de fato estão vindo através de recomendações e não de tanto esforço de aquisição, né, a preocupação do NPS 3.0, e a retenção de clientes, né, e a expansão do faturamento com a própria base, né? Então, o resumo da ópera, né, em termos de correlação, na minha visão, está muito ligado ao Net Revenue Retention e também ao EGR, que é muito próximo, né, um do outro. Isso, né, para mim já era muito natural, né? Quando em 2016 eu tive fazendo NPS Economics lá nos Estados Unidos com a própria empresa do Fred, certificação, etc. E foi interessante porque assim, já se falava muito, né, desses conceitos de correlação de ROI, né, de retorno de investimento. No final do dia, a gente está falando de ter crescimentos sustentáveis, saudáveis e que possam gerar uma cultura, né, claro, a cultura da centralidade do cliente, gerando reflexos econômicos positivos, de longo prazo, né, sustentáveis. Isso, né, ou seja, se você fizer um paradigma com as estratégias de crescimento inorgânico, elas acabam sendo frágeis em alguns momentos, né? Muitas vezes você faz a compra de aquisição de clientes, né? Ou seja, você bota dinheiro para adquirir clientes, mas no final do dia não adianta nada você ter um crescimento muito rápido, acelerado, sem consistência. Tem que ter sustentabilidade. Sem sustentar isso. Né? Isso. Então, assim, essa é a correlação mais evidente, né, de retorno de investimento. Então, assim, as empresas que conseguem fazer, né, entregar essa boa experiência, fazendo que os clientes se retenham, e além disso, expandam o seu faturamento e que eles, de fato, a empresa consiga gerar, né, um poder realista do boca a boca, né, que é de recomendações práticas, é o que vai dar certo, né, o que traz retorno. A Track, de uma certa maneira, a gente sempre foi uma empresa bootstrapper, né? Ou seja, a gente nunca teve investimento até esse ano. Né? E eu acho muito legal isso, cara. Parabéns, porque a gente sabe o quão desafiador é empreender no Brasil, né? E ter uma empresa totalmente bootstrapping, para quem não sabe, é sem investimento, né? É investimento próprio dos próprios empreendedores que estão ali transformando o negócio, né? E é super legal ver uma empresa brasileira atingindo resultados tão significativos aí. Legal. Então, exatamente. Esse conceito, assim, essa característica, ela faz por si só você
dar muita atenção aos clientes, porque quem financia o seu crescimento são os seus próprios clientes. Uhum. Então, você traz um cliente e reinveste, traz um cliente e reinveste. Então, é muito diferente, né, das empresas de tecnologia que crescem inorganicamente, injetam lá muito capital Exato. e tem que trazer cliente de alguma maneira, né? Não, esse ano, né, a gente até levantou uma rodada, depois de 11 anos de Bootstrap, com bastante maturidade, né, para fazer uma série de movimentos estratégicos importantes, né, para fazer expansão, né? Uhum. Mas, no modo geral, a cabeça de Bootstrapper, né, ela se mantém, assim, né, de ter sempre um crescimento, não necessariamente extremamente veloz, claro, crescer rápido é importante, mas com bastante consistência. Sustentabilidade financeira, né? Exato. Legal. E só voltando no assunto de métricas e ROI, você vê a aplicabilidade assim no dia a dia com as empresas que você fala, que você tem contato, eles estão conseguindo aterrissar o conceito que você mencionou? Legal. Não existe nenhuma fórmula mágica. Sim. O que eu vejo que tem dado bastante certo, que inclusive na minha visão é até uma teoria do Rob Markey, que é coautor do Fred, no livro A Pergunta Definitiva 2.0. Eu tive com o Rob lá em Boston, na Universidade de Harvard, quando eu fiz um curso recente. E lá foi interessante, porque ele já tinha esse conceito, né? Ele propôs esse conceito, que, entre aspas, eu chamo aqui de alavancas de satisfação. Uhum. É o seguinte, basicamente, a gente pode até ter um aspecto mais cultural, entre aspas, romântico, de querer entregar uma boa experiência, de ter uma cultura super positiva, e isso é bom e é necessário. Uhum. Mas o que tem dado ROI mesmo são projetos curto prazo, com início, meio e fim, que você escolhe uma dor para atacar direta, e você fala assim, nos próximos 30 dias, nos próximos 90 dias, a gente vai resolver essa dor, que ela incide, né, bastante num ponto de dor, literalmente, né, ou seja, numa percepção negativa, e que a empresa inteira está com aquela missão, né, ou pelo menos algum grupo de áreas, ele está com essa missão de resolver aquela dor naquele momento. Então, assim, existem outras dores, não adianta atacar todas ao mesmo tempo. Então, crie um projeto com início, meio e fim, uma alavanca que vai gerar uma alavanca de satisfação. Se aquele pain point, né, ponto de dor, for resolvido, isso vai ter uma influência no NPS depois, né? Mas a diferença, né, é que não adianta a gente ser tão poético, né, e utópico de vamos melhorar, cada área vai... Não, vamos pontualmente trazer, né, um projeto que vai resolver uma dor e que daqui a 90 dias a gente vai estar em outro projeto e que um a um a gente vai melhorando a experiência do cliente, né? Então, esse é um modelo que eu estou vendo, né, algumas instituições fazendo, que eu acho que traz um ROI muito claro. Ele não é um ROI enfim, geral da empresa, ele é um ROI pontual, mas que você vai somando esses ROIs impacta lá. E vai impactar lá na frente. Depois você pode até criar uma conta matemática para fazer essa conta. Mas as alavancas de satisfação, eu acho que tem dado bastante resultado. Eu acho que e isso é importante também, porque a gente está falando do retorno financeiro, mas tem um retorno cultural, de fortalecimento de cultura, né? Porque a partir do momento que tem essas alavancas e tem um retorno positivo, e todo um trabalho do time para isso também, você fortalece a cultura de centralidade no cliente também, né? Então, e um dos tópicos mais desafiadores que a gente tem quando a gente vai falar de gestão de experiência é tracionar a cultura, né? Dentro da organização. Então, é lógico, tem as áreas ali que estão de CX, os profissionais que são catalisadores da metodologia, de propagar tudo, mas muitas vezes é o cross, né? Que faz, cross áreas, que faz esses resultados aparecerem de uma forma mais efetiva, né? Exato. Isso talvez, né, sempre vai ser um dos grandes desafios, né? Porque cada profissional tem sua trajetória, cada profissional tem sua formação, seus valores, né? E você canalizar isso, né, para o jeito de ser da empresa, né? Qual que é o seu jeito de ser, né?
cada um, enfim, tem uma perspectiva, né, um valor, um propósito que gera comportamentos desejados, né? Sim. Então, e não existe, assim, se você engessar muito, né, essa regra, né, isso é muito ruim. Então, o que eu gosto, né, é quando você tem algumas premissas claras, né, de valores, princípios, Uhum. e às vezes até virtudes, e que isso tem que ser muito fácil de tatear, ou seja, de entender, e que sempre quando a gente vai aplicar, né, isso fica fácil de lembrar, alinhado ao valor, na verdade, ao comportamento desejado que a gente deseja Uhum. entregar, né? O comportamento desejado possível de aplicação. Por exemplo, lá na Track, a gente tem 3 valores, que é único time, fanáticos por clientes promotores e comprometimento com a entrega e qualidade. Uhum. Comprometimento e qualidade com as entregas, melhor Uhum. dizendo. Então, é o UFC, o UFC de porrada. Esse fica muito fácil. Então, assim, todos os dias a gente tem um canal lá no nosso grupo, né, no Slack, Uhum. que o próprio time reconhece todos os comportamentos desejados que aconteceram através dentro desses 3 valores, que é o que a gente escolheu depois de uma série de dinâmicas, né, em grupo, para entender de fato o que eram valores. Então, isso, né, essa cultura, ela foi muito disseminada espontaneamente, né, foi propagada ali de uma maneira muito natural. Então, quando a gente fala de um comportamento que o time vai ter, ele naturalmente se baliza dentro desses valores, né? Uhum. E algumas empresas, não é o nosso caso, eles até hierarquizam esses valores, né? Porque eu posso deixar de aplicar algum determinado princípio em virtude de outro, porque isso pode ser útil. Mas, no modo geral, a gente, né, como são só 3, a gente deixa ali disponível. E funciona muito bem, sabe? Então, assim, quanto mais simples, né, esse aspecto de disseminação cultural, acho que fica mais prático, né? Exato. E no final do dia são comportamentos desejados, né? A gente tem que ter pessoas que atuem, né, no seu dia a dia com base no que provavelmente a maioria da empresa faria naquele caso, né? Ou até aquela pessoa que vai fazer aquele comportamento faça até melhor, enfim. Mas é basicamente isso. Eu acho que tem que ser muito simples, né, para que isso perpetue ali e dissemine dentro da empresa. Tanto para absorção como também para aplicação e dar mais autonomia para as pessoas também, porque, igual você falou, é base, né, de direcionamento, são diretrizes ali para as pessoas aplicarem no dia a dia e escolherem ali a melhor ação, né? E cultura, para mim, né, assim, fala cultura corporativa mesmo, dentro do negócio, se passa muito pelos que os fundadores, os sócios são, não tem jeito. Sim. Claro, ela é dinâmica, ela vai entrando, às vezes, em ebulição ali, no sentido, né, de trazer novidade, e todo ano muda, né, isso vai mudando. Mas, no modo geral, assim, aqueles princípios e valores dos fundadores estão muito, enfim, são muito importantes. Devem estar muito presentes. Claro, às vezes ele erra, né? O fundador erra, eu erro, isso é muito comum. Mas, assim, o posicionamento é muito importante. O posicionamento, né, das grandes lideranças sobre atender, né, e não ficar inventando moda. O posicionamento é muito importante. Porque cultura também é exclusão, no sentido de, olha, o nosso jeito de ser da empresa é esse. É isso, exato. Se você não está de acordo, então é o que vai determinar, né? Quem vai continuar, quem vai ser contratado, quem vai ser promovido e quem vai ser demitido. Então, assim, acaba que você vai, de fato, né, criando um time, né? Eu tenho pessoas na minha equipe que estão conosco quase desde o início da empresa, né? Fizeram uma vida, casaram, tiveram filho, etc., numa empresa que começou do zero. E eles sabem muito bem a nossa cultura, tem vários aspectos, alguns aspectos até negativos, né? Às vezes, né, enfim, em algum momento posso ser muito ansioso, muito acelerado, mas é o jeito de ser, né? Sim. E assim, se a pessoa que não que tem apetite para isso, provavelmente ela não vai continuar. E a gente costuma falar, né, na trajetória, quando a gente compartilha case, compartilha nossas histórias, nem tudo são flores, né? E não precisa ser.
Porque eu acho que a grande riqueza é onde não é, né? Para a gente aprender e a gente ebulir aí, como você bem disse. Sua visão sobre o consumidor brasileiro tem mudado nesses últimos tempos para cá? O que você acha? Qual a sua percepção? Olha, o Brasil, ele, na minha visão, é um dos grandes cases de digitalização em geral. A gente vê, eu citei o caso dos bancos digitais, que são cases para o mundo inteiro, saem de fato assim, nas matérias da China, né? Os bancos brasileiros como referência, né? Tem cases de tudo, experiência do usuário, atendimento, experiência sem atrito, tem muitos cases de fato de sucesso, né? Isso mostra, por exemplo, o WhatsApp, né? A ferramenta que nós utilizamos todos os dias de mensageria. O Brasil é o grande case global. Nenhum país no mundo tem um engajamento e aderência que tem no Brasil. Igual no Brasil. Então, assim, o Brasil ele é extremamente conectado e rápido nesse sentido. Claro, existem algumas características lá do Oriente que são um pouco diferentes, mas no mundo ocidental em geral, a gente é um case muito acelerado, né, de tecnologia e digitalização no modo geral, né? Isso, né, faz com que tragam algumas características mesmo, assim, por exemplo, o tempo de resposta hoje é muito importante, porque a digitalização exige um tempo de resposta, ou seja, a expectativa de tempo de resposta é muito rápida. Como as redes sociais são bastante fortes no Brasil, grandes volumes, né? Então, assim, a cultura, né, de influência ali, né, ou seja, de usar a rede social para promover ou criar uma detração de uma experiência, ela também acontece, então tem que ficar bem atento a essas questões, né? Além disso, eu acredito que nós, né, somos... o Brasil, por dentro, ele é um país muito grande. Então, por exemplo, existem vieses super específicos de acordo com regiões, né? Então, a experiência do cliente no Rio de Janeiro é muito diferente da de São Paulo, por mais que seja na mesma região geográfica, né? Então, assim, são expectativas diferentes e isso gera uma complexidade muito grande para os gestores de experiência do cliente em nível nacional, né? Porque você está falando com muitos públicos diferentes e pessoas de todos os tipos. O que, né, a gente fala de personas, né, no mundo da experiência do cliente começa a ficar bem complexo nesse sentido, né? Então, a tecnologia, de uma certa maneira, ela ajuda nesse sentido. Cada vez mais, né, no Brasil, você tem meios de interação, né, com as empresas, autosserviço. Né? Então, esse autosserviço, esse self-service, né, ele simplifica muito a nossa vida, né? Então, é muito diferente. Vamos voltar para o banco digital. O banco digital, você consegue criar, operar, enfim, cancelar tudo de uma maneira muito simples e online. Estava conversando com um amigo meu que morou na Itália agora recentemente, e ele falou que o banco dele na Itália, ele tinha que, para abrir a conta e para fechar a conta, ainda assinar 35 papéis. Né? Então, assim, você pode perceber, né? Eu morei nos Estados Unidos, era assim também, né? Desde então. Então, você pode perceber que as empresas, né? Porque experiência do cliente, para mim, você passa por comportamento do consumidor, gestão e tecnologia. Assim, alguns pilares dos mais importantes. Então, as tecnologias vão mudando o comportamento, gerando novas expectativas, e isso também, né, se passa por uma gestão eficiente. Não adianta ter somente a tecnologia e quando ela vai falhar, e falha mesmo, você não ter um atendimento, você não ter velocidade na resposta e por aí vai. Então, no modo geral, assim, cada vez mais digitalizado, isso é uma grande oportunidade para todas as empresas que serão de tecnologia. Uma construtora é uma empresa de tecnologia, uma companhia aérea se torna uma empresa de tecnologia e por aí vai. Então, assim, é uma grande oportunidade para as empresas brasileiras já pegar esse público brasileiro que já é digitalizado. Muito legal. E como tendência aí, né? Eu acho que todo mundo falando de inteligência artificial, como utilizar, tal. Vocês estão com uma solução em relação a isso, mas eu queria entender a tua visão. Quais tendências você vê aí para os próximos anos? É lógico que os ciclos estão cada vez mais rápidos, né? Sim. Mas que você vê relacionado à experiência do cliente. Legal. Conforme mencionei, eu gosto de separar entre comportamento, gestão e tecnologia. Né? Um se conecta com o outro ou influencia no outro de uma certa maneira. Né?
Então, quando fala, ou seja, de uma diretriz política dentro da empresa, vamos dizer assim, né, cada vez mais, já vinha falando isso há bastante tempo, sobre como a redução dos atritos, né, dos problemas, né, a redução da fricção, né, ela influencia positivamente. Existe até uma correlação do Customer Effort Score, né, do CES, com o NPS. Né? Inclusive foi feito até no próprio artigo original do Índice de Esforço do Cliente, do Matt Dixon. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, cada vez mais eu acho que o Brasil tem encabeçado algumas iniciativas nesse sentido, de tornar as experiências imperceptíveis através de tecnologias que permitem cada vez mais você interagir com as empresas de uma maneira muito fluida. Os Estados Unidos também tem esse esforço, né? Enfim, outros países têm algumas iniciativas também. Então, de você ter cada vez mais, né, igual eu trago exemplos práticos, né, como Face ID, né, ou seja, identidade de pagamento, identidade de consumo, identidade civil através da sua face. Então, os aeroportos brasileiros, por exemplo, estão implementando, né, toda a identidade, os processos de check-in, embarque, etc., através da identidade da face, né? E isso são as tecnologias de visão computacional cada vez mais evoluídas, né, para tornar a experiência quase imperceptível. Você simplesmente passa e isso é muito bom, né, porque simplifica muito a nossa vida. Dentro da jornada ali, principalmente aeroporto e tal, né, sempre tem aquele momento que é necessário, só que muitas vezes você tem que ter aquele tempo e tal. Imagina a facilidade disso no dia a dia das pessoas, né? Exato. Então, essas são algumas tecnologias que ajudam muito nessa simplificação em geral. Legal. Né? Como, por exemplo, né, os próprios bancos digitais, eles criaram, você cria sua conta usando foto da sua face, por aí vai, né? São exemplos. É até bom para fraudes, etc. Né? Tem outras questões polêmicas também, de privacidade, mas aí é um outro assunto. Sobre gestão, né, a gente está entrando agora, desde 2006, quando o Steve Jobs criou o iPhone, que era mobile first. Agora, depois de uma série de tentativas de eras aí que não aconteceram, como o metaverso, etc., que não funcionaram, parece que, de fato, a gente está entrando numa era consistente, que é a era AI first. Isso está encabeçado muito em virtude do lançamento de tecnologias de inteligência artificial generativas, e o case principal é a OpenAI, né, que foi uma empresa já fundada por grandes bilionários americanos que já eram referência em empresas de tecnologia, como o Reid Hoffman do LinkedIn, o Elon Musk da Tesla, etc. Esses caras criaram essa empresa e ela é realmente disruptiva em vários aspectos, principalmente na conversa, né? Ou seja, no entendimento da linguagem natural dos seres humanos, bem como no processamento desse entendimento, que é o chamado Natural Language Processing, né, NLP, e Natural Language Understanding, NLU. Então, a gente fez, né, uma série de testes, vem estudando isso muito a fundo. E pela primeira vez na história da humanidade, a gente teve um algoritmo realmente capaz de surpreender, chegar próximo à singularidade, ou seja, quando um computador já se aproxima, já se torna convincente como um ser humano. E isso é realmente, assim, né, quem já usou sabe o tanto que é eficiente, né, não é perfeito, mas assim, é extremamente eficiente em vários aspectos. Então, para a experiência do cliente, né, a gente vem embarcando, né, esse tipo de algoritmo através de um novo produto, né, que a gente está lançando, chamado OpenCX, que vai ajudar muito nessa gestão, porque eu falei da maturidade lá no início, dizendo que o monitoramento já estava ok, já está preenchido, todo mundo já faz NPS, etc, e por aí vai. Agora a gente está numa fase de Customer Insights, e operar dados em grandes volumes, ou operar dados com precisão, sem vieses humanos, etc, baita desafio. É um baita desafio, e as tecnologias de AI generativas ajudam muito nisso, né? Com precisão, velocidade. Imagina só você ler 10 mil comentários de clientes em 5 segundos e gerar um parágrafo, 2 parágrafos, com um resumo preciso de tudo que está acontecendo, considerando frequência dos temas, recência, análise semântica e por aí vai. Ele consegue fazer isso como ninguém, né? Nenhum ser humano teria capacidade de fazer isso com a qualidade, assertividade e velocidade. E a OpenAI, ela é aberta ao público, é gratuita, né? Ou seja, a AI se tornou muito acessível, barata, né? E claro, tem a venda para a empresa B2B, que é o que a gente faz, né? Mas no modo geral,
o produto ele realmente está no dia a dia atualmente, né, da maioria das pessoas que utilizam a internet aí, periodicamente. Então, essa é a parte de gestão, né, vem muito alinhada às AI generativas, né? Legal. E o comportamento tem a ver, isso vai todos esses aspectos tecnológicos criam novos patamares de expectativa, né? Igual aconteceu no passado um fenômeno chamado uberização do atendimento, que não adianta você estar lá num banco digital ou num aplicativo e ser atendido num chat em 30 segundos, um minuto no máximo, por uma pessoa que vai te atender bem, né? Caso seja uma empresa de referência em atendimento. E você, por exemplo, ir para um hospital e ficar esperando 3 horas. Sim. E quanto mais jovem o público, mais digitalizado ele é. Então, as expectativas são muito mais altas em relação à qualidade do atendimento e também o tempo de resposta. Então, cada tecnologia que vai sendo lançada vai criando novos patamares de expectativas. Então, isso vai influenciando no comportamento, né? Nosso comportamento. De repente, você é atendido de uma maneira super personalizada, de uma maneira excepcional, que entrega uma boa experiência e isso, o paladar não retrocede, né? Você não vai querer ter uma experiência pior nesse sentido, mesmo que seja para outro negócio. Então, no modo geral, né, as AIs, né, esse tipo de tecnologia de visão computacional, as AIs generativas, elas vão, por exemplo, encurtar o tempo de resposta absurdamente dos clientes, muito rápido. Porque antes a empresa tinha uma mega dificuldade para responder 10 mil clientes por mês, por exemplo. Né? Agora eu gero 10 mil respostas em segundos, com um nível de qualidade às vezes superior à média dos seres humanos. E não estou falando de substituir, estou falando de maximizar. Pense a AI como um exoesqueleto, que vai te potencializar. Né? Sim, sim. Ou seja, um exoesqueleto ali que vai pegar e vai te tornar mais forte, mais rápido, mais inteligente. Então, nesse sentido, você considera, né, ou seja, o tempo de resposta, você vai melhorar bastante. O refinamento das conversas, a assertividade, a menor propensão a erros. Então, isso são características, né, na verdade, consequências que serão geradas, que vai ajudar a elevar a barra da experiência do cliente, porque agora você tem, né, essas tecnologias e depois, na sequência, o cliente ele vai, claro, ter uma expectativa sempre alinhada. Então, a empresa que usar essas tecnologias, né, as empresas que poderão usar, elas vão criar novos patamares. E a partir disso, as que não criarem, elas ficarão de fora. E você acredita que... Eu acho que é uma possibilidade muito de escala também, né? Que você tinha mencionado, mas o ponto de ter o gerenciamento humano num primeiro momento disso... ou você acha que vai chegar um determinado momento que vai ser totalmente... a inteligência robotizada mesmo? Veja bem, tem um grande futurista americano, que ele era até vice-presidente do Google, que chama Ray Kurzweil. Ele fez várias previsões desde a década de 80. Inclusive, ele falou, por exemplo, que, se não me engano, em 2014, 2016, a gente ia andar com um dispositivo móvel fazendo videochamada. Tipo, hoje o WhatsApp faz chamada em vídeo. E realmente, na época, não tinha, quando ele fez essa previsão. O fato que eu estou dizendo é que ele fala, assim, ele tem uma visão super futurista mesmo, que em 2100 o ser humano não precisa mais trabalhar. Assim, é super polêmico. Ou seja, porque tudo será robotizado, automatizado e basicamente todas as funções, pode ser uma edição de um vídeo, pode ser uma limpeza de um estabelecimento, pode ser uma produção de um relatório, pode ser um motorista, tudo seria automatizado. A gente vai viver basicamente de hobbies e recebendo uma renda global universal, que é o que o Elon Musk pleiteia, né? Ele fala que na prática, né, se houver algumas poucas empresas detentoras da propriedade intelectual teriam que pagar impostos para sustentar uma população que não teria. Esse é um assunto ético polêmico. Mas o fato é que, assim, eu estou falando dessas questões de longo prazo, né, acerca das tecnologias, porque nesse exato momento, a previsão do próprio Ray Kurzweil é que os computadores iriam ser convincentes como pessoas em 2029. Hoje, provavelmente, se você escrever uma carta para sua esposa ou então
para um colega que está fazendo aniversário usando o GPT, ele já não vai reparar tanto se é você ou se é o GPT. Exato. Então, o fato é, ou seja, cada vez mais eles estão convincentes com pessoas e, nesse modo, o que falta hoje, ou seja, o processo, na minha opinião, hoje deveria ser supervisionado, porque as respostas, elas precisam de um contexto. E esse contexto, hoje, ele é muito baseado no que o cliente fala. E, ótimo, se o cliente detalha muito bem, a gente pode trazer um contexto. Mas ele não sabe os planos da empresa, ele não tem outros indicadores, outros dados para balizar uma decisão. Né? Seja, por exemplo, de uma comissária de bordo, lá da Azul, que é nossa cliente, para tratar uma criança que está com estresse, está chorando no avião, igual aconteceu um case famoso, né, que a gente já viu. Ou seja, nesse caso, ou seja, a AI ainda não, ela não tem um contexto necessário para gerar esse tipo de resolutividade. Mas, no modo geral, é uma questão de tempo, porque quanto mais dados e informações você vai plugando, por exemplo, o propósito da empresa, os valores, o plano da empresa para o futuro, a visão da empresa. Até o tom da empresa, né? O tom de voz da empresa. Você pega os dados do cliente, dados geográficos, dados demográficos. Você consegue na AI até mesmo incorporar o tom de voz da empresa. Eu coloquei, né, a OpenAI para responder, né, o GPT para responder, como se fosse um cliente italiano, como se fosse um cliente japonês. Ele embarca uma cultura, um jeito do cidadão médio italiano, do jeito do cidadão médio japonês de responder um cliente. Olha só. Então, por exemplo, eu tive no Cleveland Clinic em Abu Dhabi, no Emirados Árabes, esse ano, e eles atendem clientes de 80 nacionalidades. E é uma empresa que, enfim, eles não têm uma equipe de 80 nacionalidades. Então, existe um manual para entender cada país, ou seja, do tom de voz, o jeito que você vai tratar, né, os gestos que você vai fazer, as palavras que você vai utilizar, para 80 nacionalidades diferentes. Então, a AI ajuda muito nisso, né, de você ter velocidade nesse tipo de informação, para conduzir um melhor atendimento nesse caso. Pô, que legal. E cada vez, como a gente falou, esse ciclo está cada vez mais curto, né? Talvez a previsão lá não vai ser em 2029, vai ser, eu acredito que até antes, né? Exato. Mas muito legal. Nosso tempo está acabando, Sim. Mas eu queria que você deixasse um recado aqui para quem acompanha, quem é da área de experiência do cliente, mas também para quem gosta muito do tema, não é da área, mas gosta muito do tema de gestão de experiência, que está entrando na área ou que apenas quer emergir um pouco mais no assunto. Legal. Não, muito bom, já agradecendo desde já pelo convite. E a mensagem que eu tenho, assim, talvez fazendo um compilado geral do que eu disse, né? Hoje é muito importante que nós que trabalhamos com esse tema consigamos gerar de fato resultados, né? A gente precisa de gerar resultados econômicos, não adianta ser, enfim, um teatro ou então um conto de fadas, né? Um romance, né? Um romance, tem que de fato gerar resultados, né? E isso, né, cada vez mais se passa pela adoção dessas tecnologias, a entender o comportamento do cliente aqui no Brasil, enfim, na América Latina como um todo, e além disso, usar, né, enfim, cada vez mais técnicas de gestão mais aprimoradas, elevando a maturidade, né, dentro do seu negócio. Sempre dá um passo de cada vez, né, com projetos ali que vão ajudar a alavancar, de fato, a experiência do cliente. Eu diria que, em termos de ancoragem desse movimento, né, a gente já teve uma ancoragem baseada em métricas, o próprio NPS, né, ancora muitas transformações dentro das empresas através de dados de voz do cliente em geral, mas a gente está entrando agora num outro momento que é através das tecnologias de inteligência artificial generativas, que na minha opinião vai transformar muito a gestão da experiência do cliente, que vai influenciar no comportamento do cliente em geral e que vai ter uma redução no tempo, né? Vai encurtar o tempo de vários projetos, de várias iniciativas. Porque antes existe um grande trabalho, dava muito trabalho ler, entender qual que era o problema do cliente. Exato. De uma maneira muito assertiva, rápida, diariamente, com uma dinâmica. Agora não, agora você tem a possibilidade de ir na causa raiz com muita velocidade. Então, todo aquele esforço que você tinha para gerar insights, ele não precisa mais. Ele
tem alguém que faça melhor, que é condensado ali. Condensado e preciso. Sim. Agora você pode gastar o seu tempo na resolução. Exato. Ou seja, de fato criar um projeto para resolver aquele problema que você já vai ter diariamente, que é o que está acontecendo. Né? Legal. Então, essa nova era alinhada às tecnologias de AI, né, elas vão encurtar muito o desenvolvimento da experiência do cliente, ou seja, vai acelerar. As experiências tendem a ser cada vez melhores, porque agora a gente tem todo um pilar que era muito bom, que era muito relevante, na verdade, né, que era o de Insights, ele será completamente automatizado. Então, isso vai ajudar bastante. Então, a gente está indo para o segundo nível de maturidade, que era o primeiro monitoramento, agora já acontece bem, lá no início. Uhum. Agora, a parte de Insights, ele será completamente baseado em AI generativa, e agora você vai ir, de fato, para o seu plano de ação e para a tratativa, que a AI vai ajudar também. Com certeza. Mas, claro, você precisa de ter mãos, né, reais ali para executar isso no dia a dia. Né? Muito legal. Tomás, cara, super obrigado. Uma aula aqui, né? Super legal. Teu aprofundamento tanto na questão de consumidor, de gestão e tecnologia. Muito bacana. E compartilha suas redes, porque o Tomás, pessoal, eu sigo lá no LinkedIn, sigo também no Instagram e sempre tem conteúdos muito interessantes lá. Legal. No LinkedIn é Tomás Duarte, T-O-M-A-S, né? Legal. Duarte. E no Instagram é @TomásTrack, né? T-R-A-C-K, T-O-M-A-S-T-R-A-C-K. Tem as redes da Track também, né? A gente posta bastante. Track.co, né? Em todas as redes também. É legal. Enfim, a gente posta sempre as novidades, né? De produtos, de eventos, né? Sempre em parceria aqui com amigos do CX. Né? Legal. É uma honra aqui estar com vocês. Show. Super obrigado. Obrigado, Cris. Valeu. Pessoal, super obrigado pela presença de vocês. Como vocês sabem, toda quarta-feira um novo episódio ao meio-dia, tanto aqui no YouTube como também no Spotify. Então acompanhe a gente e até a próxima. Até mais.